E vamos pro quadro de responder os inscritos. Bora falar aqui sobre coleção A Saga do Batman deveria ser relançada ou uma nova coleção deveria publicar histórias antigas do Homem-Morcego. Ao mesmo tempo falar sobre Robin, o seu lore aí, também falar sobre The Batman e sobre histórias do Batman que eu mudaria. Bora. Pedra nos rins 90-20. Se você pudesse alterar uma história do Batman, qual seria? Qualquer história, além dos quadrinhos, eu acho que eu alteraria na verdade a história de Batman Arkham Knight. O jogo que é muito bom, excelente, fantástico, mas eu tenho alguns probleminhas com a história mesmo. Na verdade, a missão principal do game. Já cheguei a falar aqui, inclusive tenho falado isso nas minhas lives de sábado, lá onde a gente tá jogando todos os detalhes possíveis envolvendo o Arkham Knight, vendo os files e assim por diante, que eu gosto muito de fazer as missões secundárias, todos os detalhes das missões secundárias. Tem uma ou outra só que é um pouco fraquinha, tipo do Silêncio, do Diácono Blackfire. Você vê muito mais informações do Diácono nos files do que necessariamente no momento que você faz a missão dele. Mas eu ainda assim prefiro fazer todas as missões secundárias, que eu acho mais atrativo do que fazer a missão principal. Até porque na verdade eu quereria ter visto a visão do Paul Dini para essa terceira parte envolvendo a série Arkham da Rocksteady. Vamos lembrar aqui algo que já tinha falado anteriormente, que o Paul Dini tinha uma ideia de trabalhar o silêncio, propriamente dito, nessa história toda, fazendo parceria com o Espantalho mesmo. Pelo Paul Dini nós não teríamos o arco do Jason Todd virando o Cavaleiro de Arkham e etc. Então você poderia ter visto uma história diferente, e eu acredito que poderia ser bem propício, porque eu gosto muito dos trabalhos do Paul Dini. Ele é um cara que se provou que sabe trabalhar também com o silêncio, personagem que é estranho, mas quando você pega outras histórias fora de Batman Silêncio mesmo, realmente funciona. Inclusive é uma coisa que eu vejo muito, a galera criticar o Silêncio, falar, esse personagem é ruim e tudo mais, e eu entendo, a galera que só lê o Batman Silêncio. Mas se você lê as outras histórias pelo Paul Dini, você vê que é um personagem que tem o seu potencial. Às vezes eu sinto que a galera vai muito de opinião de manada, não necessariamente formula suas próprias opiniões. Assistiu alguém falando que é ruim, daí vou perpetuar essa opinião aqui, como se fosse a minha. Mas por quê? Por que é ruim? Aí a pessoa não sabe justificar, né? Então tem esses detalhes, eu acredito, que falta um pouquinho de embasamento às vezes pro pessoal falar que alguma coisa é boa ou ruim, me desculpe. Então ter um arco de construção do ladrão de identidade que foi plantado no final de Batman Arkham City talvez poderia ter sido uma boa maneira de você construir a história do terceiro jogo da série Arkham pela Rocksteady, né? Lembrando que não é uma trilogia só, tem outros jogos. Então eu mudaria isso, para deixar a história mais atrativa. Até porque, convenhamos, quando você descobre a identidade do Cavaleiro de Arkham, que não é tão secreta assim quando você chega na metade do jogo, tira um pouco da graça de você fazer a história principal, sabe? Não tem aquele fator replay, não é uma coisa convidativa. Esse é o grande problema de histórias de grandes mistérios, assim, quando você tem uma coisa que não é tão impactante, né? Não é uma coisa que realmente te quebra, nossa, cacholo de uma maneira fenomenal, porque, pô, você meio que já estava adivinhando desde a metade do jogo que isso iria acontecer. Então acho que esse é um problema envolvendo a história do Arkham Knight. Inclusive, convenhamos, hein, vou dizer pra vocês, essa história toda aí é do Sefton Hill, esse negócio do Arkham Knight, né? O diretor dos jogos da série Arkham e também um dos fundadores da Rocksteady. Aí ele foi fazer a história lá do Esquadrão Suicida. Eu acho que o Sefton Hill ele tem alguns probleminhas para escrever histórias e ter ideias de enredos. Da mesma maneira que ele pode ser um cara extremamente talentoso aí com a direção de jogos scriptados, né, jogos single player e etc, tal como a gente viu na série Arkham, eu acredito que talvez alguns elementos de enredo ele não seja tão bom assim. Talvez não seja a praia dele, por isso que ele tem que delegar essa parte, como aconteceu com Arkham Asylum, Arkham City. O Arkham Origins, obviamente, que não é da Rocksteady, então não passou por ele, e você vê um bom trabalho ali também no roteiro. Eu gosto muito da história do Arkham Origins, então acho que faltou humildade pro Sefton Hill aí. Deveria ter deixado o Paul Dini continuar a escrever as histórias da série Arkham. Ian Vicari, provavelmente em The Batman 2 haverá um novo uniforme para vender bonequinhos. O que você acha que mudariam do uniforme do primeiro filme? Eu acho que sim, tem a chance de ter algum tipo de modificação no uniforme desse novo Batman. Eu sinto que esse Homem-Morcego do Matt Reeves, levando em consideração que a gente vai ter o Batman do DCU também, ele não está mais preso no que envolve ser uma versão vendável dessa figura. O primeiro The Batman lá, a Warner pediu pro Matt Reeves fazer um filme no máximo PG-13, né, não fosse um filme para adultos, só para adultos, né, tem que deixar claro senão as pessoas não entendem, pois eles queriam fazer um merchan forte envolvendo personagens, vender bonequinhos para adultos, para crianças e coisas nesse sentido. Então, você tinha essa, não digo pressão, mas essa necessidade de você fazer uma boa distribuição de licenciamento da figura do Batman. Talvez para The Batman Parte 2 você não tenha tanta responsabilidade nesse sentido, porque você vai ter outro Batman do DCU ali para ser realmente o Batman para todo mundo. Então talvez a gente não tenha uma modificação gigante, algo diferenciado envolvendo esse Batman, né? Uma mudança gritante no seu uniforme, um segundo uniforme para ele, né? Como geralmente acontece com os personagens. O Cavaleiro das Trevas foi nesse sentido, né? Você teve a mudança do uniforme
do Begins pro Cavaleiro das Trevas, mas ficou nisso mesmo. O que mudou é uma questão de veículo, coisa nesse sentido. Então pode ser que vai muito por esse caminho. Esse Batman especificamente, ele é um Batman que ele não precisa de outras pessoas para ajudar na questão da construção do seu uniforme. Ele é um cara que faz as coisas por si próprio. Ele constrói seu próprio Batmóvel, ele faz seu próprio uniforme, não precisa ser uma coisa com estética, mas sim uma coisa extremamente funcional. Então a calça é de uma coisa, o vambraço vem de outro lugar, etc, etc, etc. Então você vai vendo várias combinações ali. Tem que ir muito nesse estilo, depende muito de como ele pensa que pode ser uma evolução propícia para o seu uniforme. Talvez uma questão da modificação envolvendo a capa, para ele poder se locomover em Gotham City, planando, parecendo um pouco com o Cavaleiro das Trevas, porque se ele coloca aquela wingsuit, é uma coisa muito momentânea, né? Uma coisa que talvez desapareça em um primeiro uso, não sei. Talvez melhorar um pouco da Grapple Gun, talvez o Batarang não seja só um símbolo, pode ser realmente vários boomerangs aparecendo, pode ir muito nesse sentido. Mas, de novo, tem que ser uma coisa funcional, porque esse Batman vai pro funcional. Ele precisa realmente ter um sentido para colocar no seu uniforme, e não simplesmente pela estética. Eu pensava que ele poderia adotar o símbolo com a elipse amarela nesse uniforme, mas talvez eu não veja esse Batman indo por esse caminho por enquanto. E como o próprio Matt Reeves falou que ele vai estar no período ainda um pouco de aprendizagem, sentindo por tudo que aconteceu envolvendo a figura do Charada no primeiro filme, eu não sei se por agora ele realmente vai conseguir áreas mais felizes em sua vida. Então, olha, talvez, vou dizer pra vocês que talvez, se tiver alguma mudança, vai ser bem pouca nesse uniforme. Eu acho que o Matt Reeves vai pelo mesmo caminho por enquanto. Quem sabe as apostas de um Batman com vários tipos de uniforme com esse sentido vai ser no DCU mesmo, meus amigos. E, enfim, o diretor fica livre pra fazer aquilo que ele quer, né? E não se preocupar no merchan também das coisas. ADV Barbossante. Por que dos elementos essenciais da lore de Batman, o Robin é o único que não tem destaque no cinema? Olha, é uma pergunta boa que fala muito sobre o que o público geral pensa do próprio Robin. Eu acredito que para as crianças e ao mesmo tempo a galera que acompanha as animações, existe uma aceitação um pouco maior do personagem, né? Porque você tem os Titãs, tem a animação 2003, mas que hoje em dia já dá uma envelhecida, mas tem Teen Titans Go, que já mostra um Robin ali um pouco mais divertido e assim por diante. Então, quem sabe a criançada ela tem uma perspectiva diferente em relação ao personagem. Mas o público mais antigo tem um certo preconceito com o personagem. Primeiro que tem aquela galera que sempre vota que o Batman tem que ficar sozinho, que o Robin é um problema para o Homem-Morcego, né? Eu sinto que essa galera às vezes complica com esse pensamento. Não, o Batman não é um personagem que fica melhor sozinho. Você tem histórias boas de construções com o personagem nesse sentido, mas ele não precisa sempre estar isolado. Ele pode ter outras figuras que são seus discípulos. Você pode pensar dessa maneira também, né? Você pode ter a visão da Bat-família, do Batman sendo realmente um pai para essa galera, e ao mesmo tempo ele passando seus ensinamentos marciais, que seja, né, de tudo que ele estudou para outras pessoas serem melhores também. Então você tem essa relação de pai e filho, de mestre e discípulo. Mas faz sentido também ele ter uma família, ter um Robin ao seu lado, adotar um garoto, por tudo que é o trauma do Batman, de ele não ter uma família, perder o seu pai e sua mãe, se sentir sozinho, mas ao mesmo tempo ele conseguir cultivar outras pessoas ao seu lado. É uma maneira de tentar tratar o seu trauma também. Por isso que achar que o Batman tem que ficar sozinho, porque só assim o personagem funciona, penso o contrário, muito pelo contrário. Na verdade, ter Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake e assim por diante faz sentido na construção da vida desse personagem. Mas aí você tem lances que envolvem também o preconceito no sentido do que muitos imaginavam do Robin do passado. Tinha toda aquela interpretação dos anos 50, feita lá pelo psiquiatra, que destacava que o relacionamento do Batman e Robin poderia ser interpretado de uma maneira que as pessoas poderiam ver eles serem homossexuais. Aí até a DC tenta sair muito desse caminho, criando a Batwoman, a Batfamília, coisa nesse sentido. Quando você pega as piadas dos anos 90 e coisa nesse sentido, você tinha muito esse teor. Até hoje em dia as pessoas tentam interpretar dessa maneira, a galera mais velha, com 30, 40 anos. Até na cultura pop dos anos 90, por exemplo, existia essa propagação envolvendo a visão de que o Robin era um parceiro homossexual do Batman. Eu vi isso aparecer em Friends, por exemplo, né? Friends tinha uma piada que a Phoebe fazia, que o Robin era gay, não sei o que, com esse teor, essa conotação pejorativa, né? Então eu sinto por uma visão muito pobre, né, muito preconceituosa,
e tem gente que gosta de ignorar o Robin. Mas eu penso que isso pode mudar. Da mesma maneira que o Batman só tinha uma interpretação que a galera dava nos anos 60, 70, 80, até uma virada que foi com o próprio filme lá do Tim Burton, você pode ver com o Robin isso acontecer também. Vai depender muito de como você constrói isso nos cinemas. Vai depender de como James Gunn, roteirista de Brave and the Bold, diretor de Brave and the Bold, vão fazer a interpretação do personagem. Se eles conseguirem fazer uma interpretação que faz sentido com o que são os quadrinhos, eu acredito que dá pra você fazer uma boa construção e você criar um novo público também pra esse personagem, né? O Robin é um personagem muitíssimo importante, ele é um dos pilares da DC, não tenha dúvida disso. Então falta o público descobrir o que é realmente a figura do Robin com as suas várias versões. Falta a galera realmente descobrir o que é esse personagem. Mas isso uma hora vai acontecer, uma hora vai rolar e o pessoal vai entender a importância do Robin na vida do Batman. Lopes Newton Costa, DC Finest Batman para republicação da saga do Batman primeira temporada. Não senti que foi uma pergunta. Parece mais uma afirmação do que o Lopes quer, mas eu vou dizer para vocês que existem dois pontos importantes. DC Finest tem sido um formato aí que a DC Comics, lá fora, na América do Norte, tem investido para relançar quadrinhos antigos, indo numa fórmula parecida com o que é a versão Epic lá da Marvel. Mas aqui eu senti que eles fazem publicações, não digo esporádica, mas eles pegam momentos importantes de personagens da DC para fazer a publicação, então, desse encadenado que tem um bom número de páginas lá, umas 600 páginas ou mais. Por exemplo, um DC Finest que saiu do Batman foi Batman 1 e Batman Ano 2, publicando essas duas histórias importantes dos anos 80, né? Batman Ano 2 é meio discutível, mas ainda assim tá lá pra galera ver como é que é toda essa trama. Teve um DC Finest também da Era de Ouro, publicando as histórias antigas. Só que o fato é que esse DC Finest não publica necessariamente as histórias como a saga do Batman publicou, que levava em consideração aqueles outros encadenados da DC, que é o Batman Keep It Crusader e Batman The Dark Knight Detective, que publicava Batman Detective Comics no pós-crise. Então, o DC Finest talvez não tivesse o mesmo propósito, não tenha o mesmo propósito que foi a saga do Batman. Teve outros DC Finest que eu achei legal também, por exemplo, da Mulher Gato, que trazia aquele da Mulher Gato Nu, que foi publicado recentemente pela Panini, e tem outras histórias da revista mensal dela. Teve o DC Finest do Coringa, que na verdade é Batman The Killing Joke e Other Stories. Então você tinha a Piada Mortal, mas tinha outras histórias focadas, por exemplo, num período específico e com o Coringa aparecendo, mas tinha lá Filho do Demônio, coisa nesse aspecto. Então, depende muito, na verdade, da construção que quer ser feita aí com essa publicação. Eu acho que o grande lance da saga do Batman foi essa publicação em ordem cronológica, desse período pós-crise que tinha muitas histórias ausentes no Brasil. É uma coleção fantástica para pegar a fase lá do Norbert Fogel e do Alan Grant na revista Detective Comics, que até então era inédita, mas a saga do Batman publicou. Então, o DC Finest eu acho que talvez pro que a galera quer, não pegue exatamente aquilo que o pessoal está de olho. Por isso que talvez uma republicação da saga do Batman seria propícia, mas vamos lembrar que a coleção ela não viria com o mesmo preço, seria bem mais caro hoje em dia, né, por tudo que está acontecendo. Valores de gráfica, dólar, não sei mais o que, né, são outros momentos. Então viria com um preço um pouco maior, aí, bem maior na verdade. Por isso que talvez a Panini fique aí um pouco, não digo temerosa, mas olha, talvez republicar a saga do Batman por agora não dê. Mas pô, é uma coleção que olha, eu recomendo fortemente. Para quem conseguiu pegar toda a primeira temporada da saga do Batman, show de bola, importante, você tem uma boa coleção aí. Se você não conseguiu, uma pena, mas seria legal você ir atrás de outros mercados, aí, né? O mercado cinza, como dizem, dos usados, para conseguir pegar, porque é uma fase muito importante para você ver o Batman ali em momentos importantes, essa fase que eu citei agora, ver a construção dos Robins também, com Vida e Morte do Jason Todd, você vê a origem do Dick Grayson como Robin, a do Tim Drake como Robin, você vai vendo outras tramas fantásticas também, né? Então eu votaria, na verdade, pela republicação da saga do Batman. DC Finest são outros propósitos. Eu não sinto que a DC está querendo publicar realmente coisas cronológicas ali com o Batman, Mulher Maravilha e o Superman. É uma coisa específica essa coleção. Mas quem sabe a DC incremente um pouco mais o DC Finest futuramente para você ver um pouco desse lance mais cronológico acontecendo. Por enquanto eu não sinto que está indo muito nesse aspecto. Mas enfim, esses são os meus pensamentos e eu quero saber de você também o que você acha. Republicação da saga do Batman primeira temporada ou DC Finest por aqui. Comente aqui embaixo, quero saber tudo de vocês. Sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Comentei algumas notícias novas envolvendo o filme do Superman, com o Merchan aí se dando bem e ao mesmo tempo informações sobre Lanterna Verde e Mulher Gavião.
Outra coisa que eu acabei comentando foi lançamentos da editora Panini Comics com o Absolute Superman e Batman. Ficou legal esse Absolute? Não ficou? Como é que é a história também, né? Muito importante, mais do que tudo. Veja lá as minhas opiniões. Agradecendo, como sempre, os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E esse foi ficando por aqui.